Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Destaque, especial de sábado à noite. E como o programa é especial, é claro que nós também temos um convidado especial, o João Vitor. Já peço para vocês compartilharem o programa, marcarem os amigos. Temos brindes hoje, hein? Temos sorteio de almoço com acompanhante no Costelão Tropeiro, válido para amanhã. Olha que delícia, hein? Mas só para quem compartilhar o programa em modo público, tá bom? E, claro, vocês podem fazer perguntas para o nosso convidado, né? Vamos saber um pouquinho da história dele, vamos conhecer um pouquinho do trabalho dele. E eu já vou colocar ele conosco. Boa noite, João Vitor, tudo bem? Tudo sim, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Destaque, a Rádio Amor e Vida. Muito obrigado, eu agradeço muito a oportunidade, principalmente que foi tudo de última hora, foi muito legal vocês terem aceitado a minha participação, é uma honra estar aqui. Imagina, meu querido, a honra é nossa. Curiosíssima por essa entrevista, para você contar um pouquinho da sua história. Eu hoje fucei lá o dia inteiro no teu Instagram. Você viu lá que a rádio andou curtindo, né? Vi. As tuas postagens, muito bacana. Eu gostaria que você falasse para nós quem é o João Vitor. Bom, acima de tudo, eu uso vários títulos, né, devido à questão profissional do meu trabalho. Eu falo que eu sou escritor, poeta, sou embaixador internacional da paz de uma academia de letras, no caso é de Limeira. Sou desenhista, escultor, palestrante, mas acima de tudo, eu costumo dizer que eu sou um contador de histórias, sabe? A minha vida inteira, se, por exemplo, hoje eu estou aqui hoje conversando com você, se hoje, por exemplo, eu entrevistei duas pessoas numa parceria com uma plataforma de escritores, se hoje eu posso dizer que eu sou embaixador internacional da paz, entre tantas outras coisas, tudo começou com esse meu desejo simples de contar histórias, sabe? E é isso que eu sempre tento passar em tudo que eu produzo, seja nos meus desenhos, seja nos meus demais trabalhos. Desde que eu era novo, né, eu ouvi histórias, seja vendo filmes de ficção científica e fantasia com meu pai, sendo a minha irmã lendo para mim tanto contos de fadas como mitologia grega, seja na época da minha depressão, a literatura e as histórias, não só literais, mas orais também, foram cruciais na minha formação psicológica, na saída da minha depressão, para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então, respondendo sua pergunta, se fosse para dizer em uma frase quem é o João Vitor, seria, acima de tudo, um contador de histórias. Eu amo contar histórias e todas as profissões que eu tenho sempre giram em torno desse meu desejo de contar histórias e inspirar as pessoas. Porque, da mesma maneira que as histórias me tiraram de uma depressão no passado, eu percebo hoje o poder que elas têm e como elas podem tirar tantas pessoas da depressão, principalmente nesse mundo tão complicado que a gente está vivendo hoje. As histórias podem inspirar as pessoas a criarem novas histórias e inspirarem novas. Pode inspirar uma pessoa a ter uma nova profissão, a tornar o mundo, de algum modo, um lugar melhor, a se sentir bem no momento em que ela esteja passando, seja por um luto familiar, seja por uma decepção, a encontrar forças para superar 1001 desafios na vida. Histórias são sonhos, né? E os sonhos moldam a realidade. Se eu estou aqui hoje conversando com você, ao vivo, você está vendo o meu rosto, eu estou vendo o seu, é porque Alexandre Bell, lá na Londres vitoriana, sonhou com um protótipo do telefone, sabe? E por aí vai. É verdade, muito bem. Vamos dar boa noite aí para os nossos participantes, né?
nossos telespectadores. A Rosineide Silva está conosco. Boa noite, Rose. Boa noite. Temos também a Ana Vamp, que está com a gente. Ana Graciano também está dando boa noite. O Altair Fagundes, boa noite, dona Mari, seu Cláudio, o programa está muito bom, que Deus abençoe a todos, obrigada pelo carinho, né? Maru Santana, boa noite, programa top. Cláudia boa Daia, noite a todos. A Cláudia Daia também é apresentadora da Rádio Amor e Vida, ela também está prestigiando, está dando boa noite, falou sucesso. Obrigado. Bruna Silva, boa noite, cheguei, amo ler livros, que show esse menino. Obrigado. E como que tudo começou, esse teu amor pela história, assim? Fala um pouquinho para nós. Então, desde que eu me entendo por gente, desde que eu era muito pequeno, eu amo as histórias. Inclusive, para mim, as histórias, elas simbolizam a eternidade, principalmente porque nelas a gente encontra o não convencional. E tanto que é a frase que me define, né? Para mim, o que é visto como não convencional ou bizarro, nada mais é do que uma forma única e mágica da própria eternidade se manifestar. O que é o bizarro? O que é o não convencional? É o diferente, é o inusitado, é aquilo que ninguém nunca sonhou, sabe? É a imaginação. Quando eu vejo o inusitado, eu vejo a imaginação. Quando eu vejo o estranho, eu vejo incontáveis possibilidades. Tudo que foge do nosso padrão, tudo que foge do nosso mundo mundano e que sempre tem alguma coisa nova para nos ensinar. O fato de estar distante do nosso mundo, distante do que a gente tem como trivial, como comum, é algo que mexe com a gente, é algo que, se tivesse no nosso meio, pode transformar, sabe? E se é um poder tão grande, e as histórias são a ponte de conexão que a gente mais tem acesso e com maior facilidade a esses mundos, seja o diferente, seja a criatividade para se inventar algo novo, seja algo que fuja dos nossos padrões, para a gente enxergar coisas de um jeito que a gente nunca antes imaginou ver, e assim quebrar preconceitos, pensar distante do nosso mundo, distante do que a gente tem como trivial, como mexe com a gente. Pensar em coisas que a gente nunca antes visualizou, sabe? Enxergar padrões e descobrir coisas para que nós possamos crescer como seres humanos e fazer outros também crescerem. E até mesmo, muitas vezes, as histórias nos permitem reconhecer que o nosso mundo está repleto de magia. Algo que, por tudo que a magia representa, é crucial, principalmente nos dias de hoje, sabe? O Pequeno Príncipe, por exemplo, ele nos ensina a ver a grandeza, a magia num pôr do sol. Quantas vezes por dia, tantas e tantas pessoas veem um pôr do sol, mas não conseguem ver a grandeza nisso, sabe? O recomeço, o ato de crescer, o ato de que, mesmo no crepúsculo, no momento mais sombrio, em que a fonte maior de nossa luz vai embora, nós ainda podemos enxergar a luz, nós ainda podemos enxergar a luz da lua, a luz das estrelas, nós ainda podemos enxergar a luz em nós mesmos, vendo os mistérios do firmamento, sabe? Então, o mundo está repleto de magia, nas coisas mais simples, seja no ato de dar flores a quem você ame. E eu acho que as histórias nos permitem tudo isso, o inusitado nos permite tudo isso. Como começou esse amor meu por histórias? Desde pequeno, eu sinto como se as histórias mexem comigo de um jeito, é como se a eternidade estivesse me abraçando. E eu passei a vida inteira tentando explicar isso, sabe? Desde criança eu me sinto atraído por elas. Só que quando eu era novo, eu não tinha palavras. Até na minha adolescência, devido à depressão, eu não tinha palavras para definir o que é
isso, que essa eternidade, essa grandeza que tem nas histórias, que mexe não só comigo, mas com tantas outras pessoas. Só que depois que eu saí da depressão, eu comecei a refletir através dos livros muita coisa na minha vida. Eu comecei a escrever minhas próprias histórias e eu também comecei a olhar para a minha própria história. E hoje eu consigo falar com você. É por isso que as histórias mexem tanto comigo, porque elas, para mim, são a porta para tudo que mais importa no mundo, sabe? Elas nos lembram aquilo que mais importa, nos ensinam aquilo que mais importa e também nos lembram aquilo que mais importa. Legal. Temos perguntas aqui. Quero dar uma boa noite para o Clóvis Machado, que está com a gente, a Júlia Barbosa, Monique Carreira também está conosco. A Monique falou: boa noite, programa muito bom, sempre levando a cultura para todo o país. A Janete, né? Pastora Janete Munhoz também está com a gente. Boa noite, pastora Janete. Que bom, né, tê-la no programa. E a Júlia Barbosa, ela perguntou quantos livros você escreveu e também perguntou por que Escorpião de Oz? Então, eu atualmente, eu tenho 2 livros publicados, eu estou até com eles aqui. O Eternidade, que é uma antologia de poemas, todos feitos de minha autoria, que abordam os mais variados temas. Tudo que eu escrevi desde os meus 15 anos, quando eu estava quase que no ápice da minha depressão, até os meus 20, está nesse livro. Então, as primeiras garotas que eu gostei na minha adolescência, as viagens que eu fiz, as primeiras viagens que eu fiz na vida, inclusive uma para Águas de Lindóia. Viajar foi crucial para a minha formação junto com a literatura, para sair da depressão, e até poemas mais maduros, assim, como, por exemplo, poemas refletindo sobre o papel do ser humano da Terra, poemas que questionam a própria existencialidade humana. Depois que eu saí da depressão, eu comecei a escrever as minhas reflexões nesse livro. Então, tem poemas que abordam o que é o delírio, o que é a loucura. Será que a loucura, que a gente julga muito o outro, a loucura é realmente insanidade? Ou, como ensina Dom Quixote de la Mancha, é excesso de razão? Eu trabalho muito também com a questão do mar, sabe? Eu tenho 3 a 4 poemas aqui, principais, que se referem ao oceano. O que é o oceano? Como é explicar o oceano? O que é viajar? Eu também tenho muitas referências a obras literárias, em especial Alice no País das Maravilhas, muitos poemas sobre vários lugares que eu fui no Brasil, muito do Espírito Santo, da Bahia, do sul do Brasil, alguns lugares no interior de São Paulo, e poemas sobre aventura, sabe? Sobre coragem, sobre amizade, sobre a saudade. E o outro livro que eu tenho publicado é o Égdra, A Busca pela Pedra do Destino, que é uma epopeia de fantasia mitológica, porque junto com poesia e contos de fadas, a mitologia foi crucial para mim, é o meu gênero literário favorito, porque para mim nenhuma outra literatura é mais rica simbolicamente do que a mitologia, não só a mitologia grega, como também a mitologia egípcia, asteca, tupi-guarani, celta-irlandesa, e por aí vai. E por mais que eu tenha só esses 2 livros publicados, eu comecei a escrever os 2, né, não só para sair da depressão, como também porque eu sempre amei contar histórias. Só que o rumo que as coisas foram tomando, eu, por exemplo, eu nunca sonhei que ia tomar o rumo que tomou, sabe? A gente, quando publica essas coisas, a gente não pensa muito bem o que fazer depois de publicar, sabe? Que a editora não ajuda em nada na questão do marketing, para vender. Aí, eu fui criando o meu próprio programa de entrevistas, eu fui entrevistando pessoas, fui trabalhando em divulgação, lendo trechos,
e foi tomando uma proporção que hoje eu tenho o sonho de publicar no futuro. Ele, inclusive, está em processo de escrita, mais um livro, dessa vez abordando uma outra paixão da minha vida, que é a ficção científica, abordando... É basicamente uma space opera, uma epopeia de ficção científica, só que aborda uma filosofia existencialista sobre o tempo. É uma história sobre o tempo e como vivê-lo da melhor maneira possível, aproveitar o tempo que nos é dado. E olha, quanto e à a questão... Cláudia Gaia falou assim que você tem uma mente brilhante, hein? Obrigado. Muito obrigado. O Matheus Merlini falou boa noite. Ele diz que menino inteligente. Falando em menino, Obrigado. a Cacá Souza perguntou a sua idade. Eu tenho 21 anos. 21. É que o pessoal tá achando que você tem menos. É sinal que eu tô bem conservado, então. Muito bem conservado. A Cacá Souza, ela falou, você se inspira em quê? Só um instantinho, é que eu preciso também responder a pergunta da outra colega sobre a questão do escorpião, que muita gente pergunta. É verdade. Desculpa. Então, pelo fato de eu ser muito apaixonado por mitologia e simbologia, o escorpião, quando a gente estuda mitologia, a gente vê muitos animais, né? A simbologia de muitos animais, muitos atos. E o escorpião, se você analisar ele em várias culturas, ele é o portador não só da vida, não só da morte, como também da vida. Tanto que na mitologia egípcia, o escorpião é uma deidade da medicina, porque ao mesmo tempo que ele possui o veneno, que é a estrada para a morte, ele também possui a cura, porque é ele que decide se você vai ser envenenado ou não. É no próprio escorpião, em muitas espécies, que também está o antídoto do veneno. Então, ele não é um símbolo só da morte do desconhecido e de tudo que está além, como ele também é um símbolo da vida. Ele é um símbolo da vida, ele é um símbolo da resiliência, ele é um símbolo da cura. E o escorpião, ele é um animal muito antigo. Ele é um animal que, se você pegar os fósseis dele, desde a pré-história, ele permanece praticamente intocado. E ele é um animal que vive desde o deserto do Saara, que é um ambiente muito inóspito, até, por exemplo, as selvas mais tropicais do mundo, como, por exemplo, a nossa Mata Atlântica. Ele é encontrado em incontáveis continentes. Ele esteve, se não me engano, vivo junto com os dinossauros e sobreviveu a incontáveis extinções. Então, para mim e para muitas culturas antigas, como, por exemplo, a Azteca, ele é um símbolo da determinação humana, ele é um símbolo da intensidade, ele é um símbolo do tempo e de o que fazer com o tempo que te é dado, porque ao mesmo tempo que ele é um animal muito antigo, o ferrão dele, se você observar, alguns ferrões lembram uma foice, ou seja, a foice, a morte, mas também a foice que ceiva o trigo, ou seja, as estações do ano e do renascimento. Ele é um símbolo da eternidade, da determinação humana, da intensidade. Ele é um símbolo da força. O que é a força na humanidade? Para mim é o amor, é a determinação, é não perder a sua essência. O escorpião, ele continua o mesmo, não importa o tempo. Ele não se esquece de quem é. Algo que me marcou muito, porque eu só consegui sair da depressão não só lendo os livros, como voltando a ser o João Victor que eu era e que por 4 anos foi apagado devido a bullying que eu sofri, etc. Então, o escorpião é um símbolo da eternidade para mim, algo que mexe comigo desde a infância, a questão da eternidade. Quanto ao Oz, o que acontece? O segundo gênero meu literário favorito são os contos de fadas. Os contos de fadas, eles têm um fundo simbólico, para mim, quase tão grande quanto os mitos, tanto que, por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas contos de fadas são também mitologia. Mitologia, eu sempre gosto de explicar essa questão,
porque muita gente não sabe. O que é mitologia? São as histórias fictícias ou não, são os conjuntos de mitos, fictícios ou não, que têm um fundo simbólico e são responsáveis pela formação cultural e nacional de um povo. Então, por exemplo, folclore é mitologia, religião é mitologia, contos de fadas são mitologia, independentemente de serem reais ou não. E os contos, além deles terem um fundo simbólico muito grande, eles também têm uma simplicidade, uma inocência, valores, né, que justamente por serem simples são grandiosos. Para mim, as coisas mais grandiosas na vida estão naquelas tidas como simples. E eu queria, no meu nome artístico, homenagear isso também, além da mitologia com o escorpião. Então, eu escolhi A Terra de Oz, porque A Terra de Oz é um livro repleto de valores simples e atemporais, e é um livro que marcou muito a minha vida. Embora não seja o meu conto de fadas favorito, é um conto que me marcou muito e eu queria homenagear esses dois aspectos da minha formação, a mitologia e a simplicidade dos contos de fadas em um só ser. Daí que veio o nome Escorpião de Oz. Que maravilha, hein? Muito bem explicado, né? Matou a curiosidade do pessoal aí, ó. A Carla Ramos também está com a gente, está dando boa noite. Boa noite, Carla. A Cacá Souza também está conosco. Ela diz quanta sabedoria. Ela diz, nossa, quanta sabedoria. O Cláudio Cruz também está com a gente. O Dionei Márcio, né? Quero mandar um abraço para o Dionei, pessoal do Palco Curitiba. Temos mais perguntas aqui, hein? Matheus Merlini também está conosco. Estão perguntando aqui em que você se inspira, né? Que eu já tinha te falado. E também o Cláudio perguntou se você gosta do Harry Potter. Então, minhas inspirações. O que acontece? Inspiração é algo muito pessoal de cada pessoa. Eu tive muitas inspirações, tipo, até antes da depressão, eu desde criança, por exemplo, eu cresci vendo tudo quanto é filme com meu pai, desde ficção científica até filmes de fantasia, sabe? Desenhos da Disney, vários filmes de ficção, de mitologia, Fúria de Titãs, a Odisseia, Troia, mas também eu me inspirei muito em filmes de ficção científica como Alien, O Oitavo Passageiro, Prometheus. Sempre me inspirei também muito em livros, sabe? Principalmente aquela ficção pulp, menção honrosa para ficção pulp. Uma Princesa de Marte, que até inspirou aquele filme do John Carter, sabe? Do Edgar Rice Burroughs, o mesmo escritor de Tarzan. H.P. Lovecraft, apesar de todos os defeitos dele como pessoa, para mim, poucos escritores foram tão criativos no nosso mundo quanto o H.P. Lovecraft, J.R.R. Tolkien, o criador de O Senhor dos Anéis. Eu cresci vendo O Senhor dos Anéis com a minha irmã. Quanto Percy Jackson. Se fosse para dizer as minhas principais inspirações, eu diria mitologia, ficção científica e clássicos de fantasia. Clássicos de fantasia, como filmes da Disney, filmes como Coraline e o Mundo Secreto, os principais clássicos de fantasia do nosso mundo, mitologias no geral e ficção científica. Quanto à questão do Harry Potter, eu assisti sim muito na minha infância. Quando eu era criança, eu gostava. No entanto, por exemplo, eu nunca li os livros. Quem é apaixonada pelos livros é a minha irmã. Mas, por exemplo, eu tinha uma colega da faculdade que ela vivia falando para eu ler, que ela fala que a minha fisionomia lembra um pouco do Harry, devido aos meus óculos serem bem grandes e expressivos, embora eu não me ache parecido. E o que acontece? Eu respeito Harry Potter, eu adoro os filmes, só que assim, nunca
eu nunca me interessei por ler os livros, até porque o que que acontece? Eu sou meio anarquista, assim, eu também sou fã de cultura punk, então eu não tendo a gostar muito de obras que se passem muitas vezes nas escolas, sabe? Eu não tenho nada contra e tal, só que pelo fato de eu ter uma alma meio rebelde, eu acabo não me interessando muito por obras que coloquem os personagens numa escola, mesmo que seja uma escola de magia, sabe? Eu não gosto de rotina de nenhum modo, nem na ficção. É um terrível. Eu não sei se é um defeito, né? Eu prefiro pensar que é uma característica minha. Só que eu não sei se é um defeito ou não, mas eu não consigo. Você não gosta de rotina, isso? Para você sempre tem que estar É, se inovando, fazendo coisas diferentes. exatamente. Mas é muito bom, né? A gente poder sempre estar fazendo algo diferente, né? Mas assim, é bom, mas por um lado, é bom, é bom. É bom, tipo, eu já conversei muito sobre isso, entendeu? Todo mundo que fala comigo fala que eu não tenho esse problema de ter disciplina para me empenhar nas coisas. Eu reparo isso muito também no meu Instagram, sabe? O pessoal sempre fala, você é muito dedicado, não tem por que ter essa insegurança. Só que, sei lá, ao mesmo tempo que eu penso assim, você não gosta de rotina, beleza, só que rotina faz parte da vida assim como qualquer coisa, sabe? Então eu tento sempre me policiar, sabe? Eu sou rebelde, mas, por exemplo, na hora do meu trabalho, eu faço de tudo para me dedicar, sabe? Meu trabalho é trabalho. E assim vai indo. Que legal. A Joyce está perguntando de onde você é, de qual cidade você é, estado. Eu sou, eu sou do interior do Rio de Janeiro, norte fluminense. Deu para perceber um pouquinho pelo sotaque, né? Aham, é o que eu conversei com você no privado. Eu acho isso muito legal. Porque, por exemplo, lembra que você me falou que você não reconhece o seu sotaque? Aí eu Sim. reconheço o seu. Então, eu não reconheço o meu sotaque. Só que, por exemplo, você reconhece o meu. E na época que eu viajava, o pessoal sempre falava que carioca puxa muito S, sabe? Puxa muito S. E uma vez eu fiz uma brincadeira com uma colega minha de Minas, ela me desafiou a tentar falar pessoas sem puxar o S, entendeu? Aí, tipo, eu fiquei o maior tempão tentando. Para quem é do Rio, é muito difícil, porque pra gente, assim, meio que o jeito comum de falar é puxando muito S. Então eu acho muito legal isso, sabe? Esses sotaques diferentes, sabe? Essa originalidade que cada pessoa tem. É verdade. E João, e a sua família? Desde que você escreveu o seu primeiro livro, você teve apoio nessa parte? Como que foi? Tive. Eu tive bastante apoio. A questão da escrita, minha mãe, minha irmã, meu pai sempre me incentivaram. Só a questão da publicação, que o que que acontece? Meu sonho era publicar em São Paulo, entendeu? Aí eles não gostavam muito, que era muito perigoso. Mas assim, hoje deu tudo certo. A gente eles me apoiam em tudo, sabe? Vai ter um evento, por exemplo, que eu vou no interior de São Paulo. Aí minha mãe está até me ajudando na questão do marketing. Hoje até com a questão de eu trabalhar em São Paulo, eu me mudar para São Paulo futuramente, que é um grande sonho que eu tenho. Hoje eles me apoiam bastante, mas no início foi bem difícil, sabe? Mas é aquilo, o segredo, entendeu? É você acreditar em você. Você acreditando em você, o próprio universo passa a conspirar com você para te ajudar, entendeu? Hoje eles me apoiam super, sabe, em tudo. O segredo é não desistir e ter paciência, sabe? Eu costumo dizer que as melhores lutas têm as melhores vitórias, mas também as melhores lutas são sempre as lutas mais longas. Então, determinação tem que andar sempre junto com paciência.
um dia de cada vez, sabe? Primeiro você começa, depois você melhora, depois você vai se aprimorando e assim vai. Essa mensagem é para quem tiver ouvindo e quem quiser viver da arte, é essa mensagem que eu gosto de passar, sabe? Não viver na arte no sentido econômico, sabe? Que a gente que é escritor, a gente busca algo que transcende o lucro. A gente busca o reconhecimento, saber que o nosso trabalho não só é valorizado e respeitado, como também saber que, por exemplo, há muito tempo atrás, nem tanto tempo assim, né? Eu tô com 21. Na minha adolescência, a literatura me ajudou, como você me ajudaram a me inspirar, me deram apoio, e hoje eu tô aqui vivo, sabe? Eu tô feliz, eu tô curado. Isso para a gente que é escritor, para você que trabalha na rádio, para a gente que trabalha divulgando histórias, não tem preço, sabe? Não só ajudar alguém a sair de uma depressão, mas fazer uma pessoa se superar, ter coragem para ser quem é, sabe? É o que a gente leva da vida, ter coragem para se declarar para quem ama, ter coragem para fazer algo que nunca pensou em fazer. O segredo é ter coragem, ter determinação e ter paciência. Tendo essas três coisas, o que é seu vai ser seu. Isso aí. Perseverança, determinação, né? E acreditar, né? Porque se nós não acreditarmos em nós, como que as outras pessoas vão acreditar, não é verdade, João? Se você não acredita em você, como é que você quer que as outras pessoas acreditem, né? Exatamente. É como Renato Russo diria na música: quem acredita sempre alcança. Isso aí. Quero dar uma boa noite, né, para Lori Bueno, que entrou com a gente também. Quero agradecer aí o carinho do nosso público, né? Deixa eu ver aqui. A Cacá Souza. A Joyce Souza também está conosco. Júlia Barbosa. Gente, lembrando que hoje nós temos um sorteio. Eu estou colocando o nome de todos vocês que estão compartilhando aqui para sorteio. Nós temos um almoço com direito a acompanhante no Costelão Tropeiro. Já pensou, João? Que delícia! Delicioso. É isso aí. A gente vai fazer um sorteio daqui a pouquinho, tá? Mas tem que compartilhar o programa em modo público. Quero dar boa noite também, deixa eu ver aqui, para Simone Fonseca, que entrou com a gente. Boa noite, Simone. Compartilhe o programa, Simone, em modo público, que eu vou colocar o teu nome para concorrer também ao almoço com acompanhante, tá bom? Para quem está entrando agora, eu estou aqui numa entrevista com o João Vitor. Depois o programa vai ficar gravado, tá? Vocês podem voltar lá e assistir desde o início, né, João? Sim. O Adrio Tour também está com a gente. Oi, Mari, hoje consegui te ver. Saudades de vocês. Um grande abraço. Adriane, que saudades de você, gatona. Saudades de vocês também. Um abraço. Olha aí o pessoal entrando, prestigiando. Isso é muito bom. E eu tenho uma pergunta para você. Você falou assim que você já fez várias entrevistas, né? Entrevistou pessoas e tal. Como que aconteceu isso? Foi no seu Instagram que você decidiu entrevistar nas suas mídias sociais? Foi sim. O que acontece? É aquilo, depois que eu publiquei meus livros, a primeira reação que eu tive foi, tá, e agora? Como eu faço para mostrar o meu trabalho? E, por exemplo, hoje eu sei fazer informática, entendeu? Só que eu sempre fui uma pessoa muito tradicional, até hoje eu sou. E eu nunca tive interesse por informática antes, sabe? E fora que eu sempre tive muito receio de usar redes sociais, porque a gente tem muita coisa boa na internet. Tem. Só que, por exemplo, principalmente aqui no lugar em que eu moro, eu cresci vendo muita coisa ruim, sabe? Eu cresci vendo também nos noticiários. A gente vê por aí tantas vidas sendo destruídas pela internet,
por mais que a internet não tenha culpa, eu não queria participar, eu não queria ver as coisas ruins que aconteciam, e eu também não sabia como usar o Instagram, por exemplo. Eu fui criar um Instagram em 2024, janeiro de 2024, com a ajuda de um amigo, o Guilherme. Aliás, se você estiver vendo isso ou vai assistir, um abração, Guilherme. E ele criou para mim, ele me ensinou o básico. Aí eu comecei a postar meus vídeos. Aí uma grande amiga minha, a escritora Vera Silva, ela apareceu. Aí ela falou: João, eu adorei o seu trabalho, você gostaria de ser entrevistado? E o que acontece? Na época eu também não tinha condições de pagar por uma entrevista, sabe? Aí ela falou: não, é de graça, eu só quero te ajudar. Aí a gente fez a entrevista, ela me ajudou demais. E eu pensei com meus botões, cara, tem tantas pessoas como eu, o nosso país é um país riquíssimo, sabe? Infelizmente, o brasileiro, muitas vezes, ele não valoriza a própria cultura, ele não valoriza os próprios livros que ele produz, a gente valoriza muito literatura de fora, isso quando valoriza, mas não a daqui, sabe? E, cara, brasileiro é um povo super inteligente, é um povo rico, é um povo batalhador, é um povo diverso. Quantas pessoas, assim como eu, têm uma história incrível para contar e simplesmente não podem porque não tem uma pessoa que dá uma chance a elas. E eu pensei, cara, eu quero compartilhar histórias e não apenas as minhas. O mundo é uma história sem fim, sabe? Como ensina aquele filme dos anos 90, A História Sem Fim. E, tipo, eu quero isso, sabe? Eu quero fazer isso. Então, eu comecei a fazer entrevistas, primeiro com escritores da minha própria rede de trabalho, que eu fui conhecendo, divulgando o meu trabalho no Instagram. Aí, esse ano eu já expandi, eu já entrevistei produtores de conteúdo literário, entrevistei músicos, entrevistei um representante da cultura indígena, entrevistei um responsável por fazer videoclipes e audiovisual. Eu quero sempre de forma gratuita, meio que é aquilo, quando você me perguntou no início da entrevista, quem eu sou? Acima de tudo, acima de entrevistador, embaixador, e seja lá o que mais a vida for do meu destino, a vida me colocar, eu quero contar histórias, sabe? E, tipo, eu amei o ato de entrevistar, eu fui conhecendo pessoas incríveis, sabe? Eu teve uma vez que eu me emocionei, porque, por exemplo, tem muitas pessoas que elas não têm condições de pagar por uma entrevista, e eu possibilito isso a elas, sabe? Eu possibilito que elas sejam ouvidas. E outra coisa também, eu fico muito feliz, sabe? Quando uma pessoa chega para mim e realmente ela consegue falar aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente, porque, por exemplo, muitas vezes é a primeira live da pessoa, então entrevista, você sabe disso, é uma grande responsabilidade. Não é fácil uma pessoa chegar aqui, botar a cara aqui, falar aquilo que sente para várias pessoas na internet, que é uma terra de ninguém, sabe? E elas dão esse voto de confiança para mim, então é muito gratificante. Aí eu fui me apaixonando, eu fui descobrindo coisas sobre mim que eu nunca pensei que eu teria. E hoje o nome do programa, né, é As Histórias de Fogueira do Escorpião de Oz. Aí eu tenho até parceria com uma plataforma de escritores, a Ordem das Letras. Aí nessa plataforma eu já recebo para me ajudar também, mas o meu programa no Instagram ainda e se depender de mim sempre vai ser gratuito, sabe? É isso, meio que foi assim, foi coisa do destino, assim, meio que o meu coração, o destino me colocou uma pessoa para me mostrar o caminho. Aliás, se você estiver vendo, um abraço, Vera, um abraço e um beijo.
me colocou uma pessoa para me mostrar essa vocação e eu atendi ao chamado, eu acho. Não tem uma explicação. Eu só faço o que eu amo. Que maravilha, então. É mais ou menos igual o projeto da Rádio Amor e Vida, né? Que o nosso intuito, como eu falei para você, também é mostrar, né, histórias das pessoas, trabalhos, né? E tá divulgando, né? Muitos trabalhos não são divulgados, como você falou, tem trabalhos maravilhosos, histórias maravilhosas, a gente poder compartilhar com outras pessoas, compartilhar para o mundo, né? E nós, o nosso intuito é isso, de que a pessoa consiga compartilhar a sua história com outras pessoas, né? E é uma corrente do bem, e assim vai vindo mais pessoas, né? Como veio você, e é muito gratificante nós fazermos o que amamos. É muito gratificante a gente também poder ver a alegria da pessoa de compartilhar a história dela conosco, né? A Simone está fazendo uma pergunta aqui, eu já vou falar para você. Mas eu quero dar boa noite para o pessoal e quero agradecer a Carla Ramos, que falou que está prestigiando o programa. Obrigada, meu amor. Ela disse que já compartilhou também. Tá dando parabéns pelo programa, né? Mas o programa, quem faz o programa é vocês e o convidado, né? Que compartilha aí as histórias. A Simone falou que maravilha, tá bom. É porque a Júlia Barbosa respondeu para a Simone que ela perguntou, a Simone perguntou embaixador do que você é, né? Aí a Júlia Barbosa falou da paz. É isso mesmo? Uhum. Eu sou embaixador da paz da ACRAB, Academia de Ciências, Artes, Letras e Cultura de Limeira. É uma cidade no interior de São Paulo. O que acontece? O embaixador da paz, ele promove a paz das mais variadas formas. No meu caso, o cargo meu de embaixador é propor projetos, apresentações e palestras e reuniões culturais, e através da cultura e conhecimento eu promovo o crescimento das pessoas envolvidas, ou pelo menos tento, e assim eu divulgo e promovo a paz. Essa é a minha maneira de promover a paz. No meu caso, eu sou embaixador da paz, mais assim, no sentido cultural. Por exemplo, esse evento que a gente está fazendo aqui, sabe? Pessoas vão visualizar a sua rádio. Eu amei o seu projeto. Aí outras pessoas vão conhecer, vão procurar você, vão crescer com o seu projeto, assim como você vai crescer com as apresentações, as entrevistas que elas vão dar. E como você mesma falou brilhantemente, é uma corrente do bem, sabe? Você promove a paz, no meu caso, através da cultura. Só que, por exemplo, tem embaixador da paz que promove cultura no sentido diplomático, sabe? Amenizar conflitos, e por aí vai. Só que, assim, eu costumo dizer, é um cargo bom, é um bom título? Entendeu? Principalmente que, por exemplo, ajuda muito no currículo para procurar emprego. Eu, por exemplo, ainda não tenho emprego com salário fixo, sabe? Eu ainda estou procurando, então não tem como dizer que o título não ajuda. Só que o que acontece? Eu sempre tento dizer que eu sou, acima de tudo, um contador de histórias, sabe? Eu, na realidade, promovo a paz contando histórias. Um título no final é só um título, que vale são as suas atitudes, sabe? Eu conheço, por exemplo, pessoas que são empresários, que são embaixadores, que são um monte de coisas, mas, assim, não fazem por merecer esse título, sabe? Então, o que realmente faz uma pessoa ser um embaixador, ser um empreendedor, ser um criador, não é o título, sabe? Eu tento sempre me desvencilhar disso. São as atitudes. Eu sempre aproveito quando me perguntam sobre isso para abrir esse parênteses, para tocar nesse assunto, que eu acho que no mundo que a gente vive hoje é uma mensagem muito importante.
um mundo que a gente está sempre muito ligado à questão da aparência, sabe? Dos status. Sempre tenham isso em mente, pessoal. Todos que estão ouvindo, todos que já ouviram, todos que ainda vão ouvir, você não precisa de um título para ser um embaixador. Você não precisa de um título para ser um empreendedor. Você não precisa de um título para ser um profissional. O que realmente define você são as suas atitudes, é a intenção de suas atitudes, é o ato de ajudar uma pessoa que precise, é o ato de passar um ensinamento que realmente importa, seja superação, integridade, honra, coisas tão grandiosas que sempre vão ter algo novo para nos ensinar, e justamente por isso que elas são eternas, sabe? Sempre tenham isso em mente. Não apenas tenham o título, façam com que o título realmente tenha valor. Sejam aquilo que o título espera que vocês sejam. Isso aí, que bacana, né? O Cláudio falou assim que você é muito sábio. A Simone Fonseca falou que você é um garoto de atitude. Que é um cara muito obrigada. Boa. Obrigada. Ela disse que você é um cara gente boa, tá? Isso é o mais importante. Bastante elogios aqui para você, viu? Depois você obrigada, vai poder, gente. Depois você vai poder entrar no programa, porque vai ficar gravado, né? Vai poder compartilhar também com teus amigos, com teus familiares. Aí você vai poder olhar ali, porque tem perguntas que eu não li, porque são muitas perguntas. Tem elogios, bastante elogios, enfim. Depois você vai poder ver com calma, tá? Então, gente, de repente, ele pode até responder nos comentários mesmo depois, né? Conforme ele tiver um tempinho, né? Porque agora no programa pode. Muito conteúdo, tá, João Vitor? É muita coisa. Nós já estamos aí faltando 5 minutos para encerrar o programa, né? Eu acho que você vai ter que voltar comigo aí num próximo programa para a gente conversar mais um pouquinho, né? Agora a Simone falou, gente boa pra caramba. Até porque, João Victor, nós temos ainda o sorteio. Nós temos o sorteio, né? Do almoço com acompanhante. Deixa eu colocar aqui na tela, que eu tenho o bannerzinho deles aqui. Eles que são nossos patrocinadores, né? Olha, almoço com acompanhante no Costelão Tropeiro, que fica na rua Joaquim Nabuco, número 950, Cidade Jardim, em São José dos Pinhais, hein? Eles que atendem aí de segunda a segunda, comida deliciosa, um buffet maravilhoso, vem aquela costela assada na mesa, tem maionese, eles têm vários tipos de carne, tá? Mas o carro-chefe deles é a costela que derrete na boca. Então, olha aí, ó, te deixei com mais vontade ainda de ganhar esse brinde, hein? Já vamos fazer o sorteio. Só quero perguntar aqui para o João Victor se ele tem mais alguma coisa que ele gostaria de acrescentar que não foi falado, João Victor. Bom, na verdade, eu queria passar essas mensagens que eu falei, e eu também queria te agradecer. Eu queria agradecer pelo apoio, sabe? Por você estar disposta a me entrevistar 8 horas da noite, no sábado, de maneira gratuita. Foi o que você mesma falou, sabe? É uma corrente do bem. Eu quero agradecer a todos os elogios, sabe? A todo o pessoal que participou. Como você falou, são eles que fazem o programa, sabe? Esse reconhecimento, esse carinho. Quem é artista e escritor sabe que a gente não entra nesse mundo por dinheiro. A gente entra realmente para, como já falei, compartilhar histórias, sabe? Inspirar, trazer algum momento reconfortante para alguém que esteja precisando, divertir alguma pessoa, sabe? Botar um sorriso no rosto de alguém e fazer com que ter um bate-papo diferente. E eu queria agradecer a todos por isso, por esses elogios, pelo que eles representam mesmo. É sinal de que meu trabalho está sendo valorizado,
é sinal de que o trabalho da minha colega está sendo valorizado. Eu quero agradecer a todos que ficaram com a gente até o final, a todos que vão ver no futuro, a todos que estiveram aqui, mas porventura tiveram que sair, a todos que só passaram, mas que de algum modo fizeram esse programa ser possível, sabe? Eu quero agradecer, eu quero agradecer mais uma vez a você, porque aquilo, a gente tinha combinado com antecedência, só que teve aquele contratempo que eu comentei, aí você acabou descobrindo e comentando comigo, aí você que se dispôs a fazer essa entrevista, sabe? Eu quero agradecer a sua atenção, a como você foi atenciosa, a como você foi gentil comigo, sabe? O seu atendimento, você está de parabéns. Deu para ver o carinho, deu para ver o seu carinho transbordando nas mensagens, sabe? E, tipo, eu quero agradecer a confiança, que, por exemplo, eu falo que é muito difícil para o entrevistado se dispor a falar com o entrevistador, mas também é muito difícil para o entrevistador se dispor a colocar o entrevistado online, porque, querendo ou não, é o seu trabalho, sabe? É o seu ambiente. Você tem que trazer um público que vai somar, sabe? E no mundo que a gente vive hoje, né, com tanto discurso de ódio, tanta bipolarização, eu quero agradecer ao voto seu de confiança, até porque você não me conhecia, sabe? E eu não conhecia você. Você poderia muito bem ter dito, olha, infelizmente ainda não dá, porque eu não conheço você, mas você se dispôs a me ouvir, sabe? E isso, para mim, é algo muito gratificante. E que você continue assim com o seu programa, sabe? Eu achei lindo a origem do seu programa, eu achei lindo a história da Rádio Amor e Vida. É muito legal o rumo que as coisas tomaram, sabe? Uma coisa que me chamou a atenção é que começou com uma coisa simples, né? E, por exemplo, hoje você tem vários departamentos de rádio, pelo que você me explicou, não é? Tem vários profissionais que trabalham com você e fazem outros programas além da Rádio Amor e Vida. Então, eu achei muito legal. Obrigada, meu querido, obrigada. Eu que te agradeço o carinho, eu que te agradeço e também a confiança de você participar do programa, compartilhar a sua história, falar um pouquinho do seu trabalho, né? Eu que agradeço imensamente, tá? Para mim é uma grande honra ter você aí com a gente, o público adorou, né? O teu trabalho, a sua história, a maneira como você conduz também tudo isso, né? Você também está de parabéns, viu? Obrigado. Está convidada a voltar, tá? Está convidada a voltar. Claro, obrigado. E eu queria também, assim, me desculpa se às vezes a minha expressão tá meio apática, se a minha voz tá meio rouca, ou se minha fisionomia tá cansada, é porque eu tô em época de provas, aí aqui tá tudo muito corrido, aí minha fisionomia pode estar um pouco cansada. E desculpa se eu falei demais respondendo as perguntas, é que é o meu jeito de falar, eu só sei falar assim, mas a ideia foi dar a melhor explicação possível. Quero agradecer a Andressa Caliço também, que entrou com a gente, falou que chegou um pouquinho atrasada. Que, na verdade, assim, Andressa, nós decidimos fazer hoje o programa, né, João Victor? Hoje a gente decidiu de manhã e eu postei nas redes sociais que teria o programa, tá? Como vocês sabem, o programa Destaque, o programa Simplesmente Mulheres, são feitos nas quintas-feiras, às 20 horas. Porém, agora, nas quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos com o programa, gente, do Sebastião Anselmo, né? Então, ele que veio somar conosco na Rádio Amor e Vida. Então, toda quinta-feira, agora a gente tem o programa, né? Meu Mestre, aí com o Sebastião Anselmo, às 20 horas. Eu cedi o meu horário para ele, e eu vou fazer aí nos sábados, de repente eu intercalo no meio de semana, mas eu vou estar avisando vocês, tá bom? Preferência é para os apresentadores, né? Quem será que vai ser o sortudo, hein, João Victor, que vai levar o brinde, que vai almoçar amanhã no Costelão
inteiro. O Cláudio falou assim, esse menino tem que ter um programa na Rádio Amor e Vida. Olha aí, ó, já estão te convidando, hein? Maridão, seria... já tá te convidando, hein, João Victor? Seria uma honra. É só me procurarem se vocês se interessarem, eu estou aqui para ajudar. Vamos lá, então. Depois a gente conversa sobre isso, né? Vamos ver quem que vai ser o ganhador aí da noite. Quem que vai ser o sorteado, né? Simone Fonseca. Simone, você está aí? Se você tiver aí, dá um ok para nós. Aí, ó, parabéns para Simone. Vamos ver se parabéns, ela Simone. Se ela não tiver, aí a gente tem que sortear de novo, tá? Quero mandar um abraço para o Dionei, que está marcando bastante gente. Ele, pessoal do Palco Curitiba, sempre apoiando, o Dionei Márcio sempre apoiando a Rádio Amor e Vida. Inclusive, quero dizer para vocês que você que precisa de um fotógrafo, quer já agenda já com o Dionei Márcio, festa, né? Aniversário, de repente você só quer fazer umas fotos lindas, maravilhosas, um ótimo fotógrafo aí, o fotógrafo das estrelas para vocês, hein? Já agenda já o seu horário com o Dionei, tire aquelas fotos e fique bem lindas. Deixa eu ver aqui se a Simone deu ok. Amor é a vida. Ela comentou bastante. Simone, você tem que dar ok. Fala assim, ok para nós. Gratidão. Valeu, né? Então, a Simone Fonseca está conosco até o final. Ganhou um almoço. Lembrando que esse almoço com acompanhante vale para amanhã, tá bom? É amanhã, domingo, tá? Então, amanhã, se você não puder, por algum motivo, você me avisa. Opa, ganhei. Então, ela vai poder ir, né? A Andressa Calisto falou uma noite abençoada para todos. Deus abençoe. Gratidão, Andressa. Deus abençoe você também. Rosineide Silva dando parabéns. Aí todo mundo dando os parabéns. E o povo vibra, fica feliz quando o outro ganha, né? Porque assim, sabe, João Victor? Terça-feira eu vou sortear outro almoço com um acompanhante dentro do programa Amor e Vida. Então, vou sortear outro almoço, vou fazer sorteio de pizza, brinde surpresa. Eu vou sortear também na terça-feira um brinde, né? Da loja Mimos da Rose, que fica lá no Shopping Centro, tá? Então, gente, bastante brinde aí na terça-feira. E eu convido você, se você, não sei como é que tá aí teus horários à noite, se puder participar ou assistir, mas vai ficar gravado, eu vou te mandar o link, tá bom? Meu querido, gratidão pela sua participação, viu? Muito obrigada, foi um prazer estar com você. Deus abençoe você, sua jornada, né? Que você merece aí. Você é um guerreiro, né? Que confiou em você, que acreditou nos teus sonhos e hoje está aí com esse trabalho maravilhoso, viu? Parabéns pelos seus livros, pelo seu trabalho, pelo apoio à cultura, pelas entrevistas com outras pessoas. Você pelo jeito aí, é um grande apresentador, né? E faz por amor, que é o mais importante. Muito, muito obrigado a todos e até a próxima. Isso aí, a Rosineide falou um brinde da loja Mimos da Rose, gente. Terça-feira, hein? Um beijo, meus amores, gratidão por estarem conosco, obrigada. Deus abençoe muito vocês, que vocês tenham um domingo abençoado, um início de semana aí, né, com Deus à frente de tudo, tá? Um super beijo no coração de vocês, gratidão, gratidão sempre. Obrigada, meu amor, um abraço.